Boa noite, acadêmicos do primeiro período de Pedagogia, tudo bem? Vamos lá, gente, mais uma aula aí, né? Fazer o quê, né? Um frio desgraçado lá fora e a gente aqui, né? Pelo menos tá em casa, né? Quentinho, em partes. Gente, eu tenho que pedir desculpa para vocês por um lapso de memória, né? Um desleixo da minha parte. Semana passada, eu acabei passando conteúdo para vocês, quando na verdade eu deveria passar a semana. Então, ou seja, eu pulei um conteúdo que eu deveria ter passado e não acabei não passando. Então, eu vou deixar esse conteúdo para vocês hoje, tá? Mas é um conteúdo bem fácil, tá, gente? Bem tranquilo, bem de boa mesmo, tá? Que seria os princípios da educação do Brasil e os níveis e modalidades da educação brasileira, tá ok? Então, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, Lei 9.394 de 96, ela estabelece os princípios da educação do Brasil. Mas o que vem a ser a LDB, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é a nossa carta magna na área da educação. É a legislação que regulamenta todo o sistema educacional, tanto o público quanto o privado. E ele vai desde a educação básica até o ensino superior. Ou seja, tudo que faz sobre a educação, como a educação deve ser, o que ela deve ensinar, o que ela prioriza, o que ela não prioriza, tem que estar regulamentado na LDB. Tá ok? Ela teve algumas alterações, mas está aí valendo. Tá bom? E segundo o artigo 3º da LDB, né, o ensino, né, será ministrado com base nos seguintes princípios: a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, ou seja, igualdade de condições. Então, todos deverão ter acesso à educação, à permanência, né, à sala de aula. Pode ser branco, preto, gordo, magro, feio, pobre ou rico. Todos deverão ter as mesmas condições de acesso, né, na sala de aula. O inciso 2º diz o seguinte: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, a escola nada mais é que um lugar onde, né, nós devemos aprender, nós devemos ensinar, aprender, né, pesquisar, aprender a fazer pesquisas, né, divulgar a cultura, né, todo tipo de cultura, pensamento, a arte, né, conhecimento. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, ou seja, ter acesso a diversas ideias, diversos conhecimentos, diversos saberes, né, com diversas formas de ensinar, diversas formas para aprender. O inciso 4º diz respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, essa liberdade é a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Apreço à tolerância. Nós devemos ser tolerantes, devemos, né, entender que dentro de uma sala de aula nem todos vão ter as mesmas facilidades de aprendizado, nem todos vão ter a mesma educação, né, as mesmas condições. Então, tolerância, né, com o próximo, né, com as diversidades culturais. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ou seja, né, nós sabemos que no Brasilzão aí existem as escolas públicas e as escolas particulares, né, as escolas privadas, e elas devem coexistir, né? Claro que o ensino público é gratuito e a privada, né, existe um custo para você manter o aluno lá. O inciso 6º diz gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, o ensino público é gratuito, não se paga, né, nada no ensino público. Tá? Quem mantém o ensino público é o município, o estado ou o governo federal, mas ele é gratuito. O inciso 7º, a valorização do profissional da educação escolar, ou seja, né, a valorização do professor, do estagiário, do diretor, do pedagogo, do secretário. Então, trabalhou na área da educação na escola, ele tem que ser valorizado, né, tanto por parte da sociedade, como dos alunos e dos colegas de trabalho. O inciso 8º diz o seguinte: gestão democrática
do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Gestão democrática. Então, quem for gerir, né, o ensino público tem que, né, não pode um diretor entrar lá e ficar o resto da vida. Então, tem que ser eleito de forma democrática, né? Você troca de diretor, de professores, enfim. O inciso nono diz garantia de padrão de qualidade. Então, todas as escolas são constantemente avaliadas aí pelo núcleo, né? E eles têm que manter um padrão mínimo de qualidade para poder existir, caso contrário ela é fechada. O inciso 10 diz a valorização da experiência extraescolar. Ou seja, a gente tem que levar em consideração o que a gente, não somente o que a gente aprende na escola, mas o que a gente aprende em casa também. A educação, as nossas experiências, né, que a gente adquire, o pai, a mãe ensinam, né? Não é só o professor, o dono da verdade, não é só o professor que vai ensinar. Tem muitas crianças que aprendem educação, conhecimento científico em casa também. E isso deve ser levado em consideração, tá? Essas experiências que ocorrem fora da escola e que fazem com que o aluno cresça. O inciso 11º diz vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, né, a gente já conversou sobre isso. Qual é o principal objetivo da educação? É preparar o indivíduo para a vida, preparar para poder trabalhar, para manter o seu sustento e sua família, ou seja, viver em sociedade, tá? Então, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. É na escola que a criança, o jovem, o adulto, aprende conhecimento científico, que aprende noções de responsabilidade, né? Aprende como é viver em sociedade, né? Trabalhar em equipe, trabalhar com outras pessoas, tá? O respeito. O inciso 12º diz consideração com a diversidade étnico-racial. Ou seja, né, que dentro de uma sala de aula nós não vamos encontrar só alunos brancos, só alunos pardos, só alunos negros, vai ter uma mistura. Então, e nenhuma criança deve ser menosprezada, né, pela sua etnia. E sim, né, a gente deve considerar essa diversidade, que afinal de contas, né, o Brasil é composto por uma miscigenação de diversas etnias. Então, por que na sala de aula não seria diferente, né? E por fim, não menos importante, a garantia do direito à educação e aprendizado ao longo da vida. Então, quando um professor ensina, né, uma criança teoricamente deveria aprender, esse conhecimento ele deve levar para o resto da vida, tá? Nunca mais deve esquecer o que teoricamente, tá, gente? Então, quando ele aprende matemática, aprende história, geografia, então ele tem que levar esses conhecimentos, boa parte deles, até o final da vida, senão ele não pode esquecer. Tem que aprender. Agora falando um pouquinho dos níveis e das modalidades de educação e ensino, que está previsto também na LDB, no título 5, do artigo 21 ao artigo 25. Tá? A Lei de Diretrizes e Bases define 2 níveis de educação no Brasil. A educação de nível básico e a educação de nível superior. Então, nós temos 2 níveis no Brasil de educação, básico e superior. A educação, né, que está de nível básico, ela compreende a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio. Eu já vou falar um pouquinho da educação superior. Então, dentro dos dois níveis de educação, nós temos 3 etapas no nível da educação básica. Educação infantil, educação fundamental e ensino médio, né? E nós temos também as fases da educação que seriam as creches, as pré-escolas, o 1º ao 9º ano e o 1º ao 3º. Ou seja, a educação infantil, ela compreende as creches e as pré-escolas. Então, de 0 a 3 anos para as creches e de 4 a 5 anos, faltou o número 5 ali, mas 4 a 5 anos de idade as pré-escolas, tá? Já o ensino fundamental, né, vai do 1º ano, séries iniciais e séries anos finais, do 1º ao 9º ano, tá? Procura atingir um público aí de 6 anos a 14 anos de idade. E já a terceira e última etapa, o ensino médio, que vai do 1º ao 3º ano, que atinge um público em torno de 15 a 17 anos de idade, ok?
Um lembrete, a educação é obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17. Por exemplo, se você é mãe ou pai e tem um filho nessa faixa etária que não está estudando, cuidado, gente, tá? É bem possível que vocês vão responder aí um crime, né? Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Criança tem que estar estudando dos 4 anos aos 17, tá ok? Não tem condições de pagar escola particular, é o gratuito do ensino público, tá? Já o ensino superior, que é o nosso segundo nível da educação brasileira, ele é formado por graduação, pós-graduação e ensino à distância. A graduação, né, gente, é a faculdade, que a gente sabe que vai aí, né, faculdade. Por que faculdade? Porque é facultativo. Faz faculdade quem quer, né? Temos aí as graduações de licenciatura, bacharelado, tecnólogo, enfim. Já as pós-graduações, elas se dividem em lato sensu, né? Lato sensu no sentido mais amplo, que seriam as especializações, e stricto sensu, no sentido mais restrito, que seriam mestrado, doutorado e PhD, ok? Educação à distância eu vou falar um pouco mais para frente, mas também entra no nível de ensino superior. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as modalidades da educação brasileira. São 7 modalidades, tá? A educação de jovens e adultos, né, o EJA, essa foi criada, gente, com o objetivo de levar instrução, levar conhecimento para aquelas pessoas mais velhas, né, de mais idade, né, que não tiveram oportunidade de estudar, né, mas eu tenho vontade de estudar. Então eu lá com 44 anos eu quero estudar, eu parei no 6º ano. Ficaria meio estranho, né, colocar lá um adulto de 44 anos estudar com uma criança de 10, 11 anos, 12 anos. Então foi criada, né, a educação de jovens adultos para não ficar uma situação tão deselegante, tanto para as crianças quanto para o adulto, mas também com o objetivo de levar a educação para essas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Ok? Vamos para a nossa segunda modalidade, que é a educação especial. A educação especial é oferecida principalmente para pessoas, né, crianças, jovens, adultos, que têm algum tipo de deficiência intelectual, ou um transtorno, ou altas habilidades, ou superdotação. Tá? Mas, via de regra, educação especial, né, é mais voltada ainda, é mais comum, vamos por assim dizer, em pessoas que têm possuem uma deficiência intelectual. Terceira modalidade da educação é a educação profissional e tecnológica. Então, eu vou dar um exemplo. O Instituto Federal de Palmas, por exemplo, oferece ensino médio e serviços jurídicos, né? Então, é uma educação profissional também, tecnológica. O Colégio Agrícola, técnico em meio ambiente, técnico agrícola, formação de docentes, uma educação profissional, né? Então, além do ensino médio, ele oferece ou uma formação tecnológica ou uma formação profissional que possibilitem aí a pessoa, quando concluir, sair do ensino médio com uma profissão. Ok? Educação básica do campo. Essa é as chamadas colégios agrícolas, né? Voltado principalmente à população rural. Ou seja, além do ensino, né, dito normal, né, eles também têm algumas orientações com relação ao trabalho no campo, né? Então, aqui temos o colégio agrícola aí como exemplo. Educação escolar indígena, ela é mais voltada, né, dependendo da região aí onde existem diversas etnias indígenas, então cada, né, tribo indígena aí vai ter a sua educação de acordo com a sua cultura. No nosso caso, que nós temos a escola de Tóquio ali na reserva indígena. Eu tive o prazer de conhecer ali, e ela é uma escola onde trabalha conhecimentos normais, como português, matemática, história, geografia, mas também trazem 2 disciplinas que voltadas
a cultura e o idioma do Caigangue. Tá? Já a educação escolar quilombola é uma voltada, desenvolvida principalmente para valorizar os quilombolas que tiveram uma grande participação na história do Brasil. Tá? Mas tanto uma quanto a outra são educações voltadas à área indígena. Tá, ok? Educação à distância, né? O que eu não quis falar? Então, educação à distância nada mais é, gente, que né, o aluno não fica presente, não há um aprendizado sequencial, onde você está todo dia na sala de aula, há uma troca de informações entre o aluno e o professor. Né? Geralmente nessa modalidade à distância, o aluno tem acesso ao conhecimento através de tecnologias como a internet, computador, livros, enfim, de uma forma geral, mas ela não necessariamente há um contato direto entre o acadêmico, o aluno e o professor. Tá? Essa modalidade à distância, ela ocorre também, né, desde a educação básica até o ensino superior, mas ela é muito mais conhecida na educação superior. Por quê? As pessoas fazem faculdade à distância, né? Elas vão lá, se inscrevem, recebem material em casa, leem, estudam, assistem videoaulas, mas não há um contato, uma troca de ideias entre o professor e o aluno. Ok, gente? Aqui então eu deixei um resuminho, tá? Então, 2 níveis da educação básica, da educação brasileira: educação básica e educação superior. Dentro da educação básica nós temos 3 etapas, que é educação infantil, fundamental e ensino médio. E dentro da educação das 3 etapas nós temos as fases, tá? Que seriam, né, a creche, a pré-escola, os anos iniciais, finais e ensino médio. Nós temos daí, dentro da educação superior, né, os cursos sequenciais, a graduação, pós-graduação e de extensão. E as 7 modalidades de ensino aí, que vão desde a educação básica até o ensino superior, que seria a educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância. Tá? Gente, desculpe mais uma vez ter passado esses conteúdos aí, perdão, mas estou aí, infelizmente, né, tenho que passar isso para vocês. Não é uma matéria difícil, porém, né, vocês têm que ter aí para vocês terem uma ideia de como funciona a educação no Brasil. Tá? Novamente, eu sei que vocês ainda estão bem apurados com trabalhos aí, eu não vou dar trabalho essa semana para vocês, tá, ok? Não vou deixar nenhuma atividade avaliativa. Todavia, semana que vem eu vou começar daí, tá? Gente, qualquer dúvida, me procure no WhatsApp. Pode ser que demore um pouco para responder, mas eu prometo que eu respondo com a maior brevidade possível. Forte abraço, um beijo nos seus corações, fiquem com Deus.